Frente, ok. Perfeito? Ok. Essa palestra aqui é de como utilizar a inteligência artificial para otimizar a criação de conteúdo para as mídias sociais. Primeiramente, quem é a Lori? Meu nome é Loriane Lani Cassimiro, né? As mães gostam de colocar nomes complexos nos filhos para eles terem dificuldade de aprender na escola. Só que aí eu coloquei Lori para facilitar, para criar proximidade com as pessoas e ninguém ter dificuldade de falar meu nome errado. Mas, basicamente, eu me considero uma tester e pilota de IA. Eu não programo IA, eu não crio IA, eu apenas testo e piloto elas. Trabalhei por muito tempo criando fluxos conversacionais de linguagens naturais, né? Tanto para chatbots quanto para inteligências artificiais, no caso, treinando elas. Então, pilota de IA, porque faz parte do meu dia a dia. Eu uso inteligência artificial para quase tudo, para todos os meus processos. Sou UX designer, inclusive uso inteligência artificial nas minhas pesquisas, nas minhas documentações e tudo mais. Influencer tech, founder, mãe de uma menina linda chamada Maria Luísa, que tem 6 anos, líder de comunidade, da comunidade Startup Go, graduanda em gestão de startup, é um curso novo aí, se eu não me engano entrei na 2ª turma. E quem quiser se conectar comigo, é só escanear o QR Code que vai dar ali no meu Instagram. E vamos lá. O que é piloto de IA? Inclusive, essa imagem foi criada por uma inteligência artificial da Adobe chamada Firefly, que eu tô viciada, fico testando vários prompts diferentes com ela. Mas piloto de IA é um termo bem novo aí, mas basicamente são pessoas que utilizam inteligência artificial. É bem barulhento aqui, né? É difícil manter a atenção. Quem tem TDAH que nem eu, então, fica complicado. Mas, então, piloto de IA são aquelas pessoas que utilizam a inteligência artificial de forma eficiente e inteligente para executar os seus trabalhos operacionais. É isso. E por que usar a inteligência artificial nas criações de conteúdo? A gente tem que entender que não importa se a gente quer ou não, a inteligência artificial está aí. A gente só tem uma única escolha, ou a gente utiliza, ou vai ter outras pessoas utilizando e saindo nas nossas frentes. Então, acaba que meio que a gente está sendo obrigado a entrar nessa onda. E por que então entrar nessa onda de forma leve, de forma descontraída, enxergando a inteligência artificial como uma ferramenta que vai nos ajudar a otimizar o nosso processo de criação. Ela não vai substituir o ser humano, ela vai facilitar a vida e o dia a dia do ser humano. Mas bora para a prática, porque eu não gosto de ficar falando termos técnicos e coisas técnicas. Geralmente, as minhas palestras, eu gosto que as pessoas testem, eu gosto que as pessoas criem, e eu gosto que as pessoas saiam sabendo fazer, e não sabendo o que eu falei aqui. Mas antes, eu preciso explicar um termozinho um pouco chatinho, chamado prompts. Vocês já devem ter visto aí na internet o termo prompt, mas prompt basicamente é um comando que você imputa, que você envia para a IA, seja uma IA que vai criar imagem, seja uma IA que vai criar um texto para você, que vai criar um vídeo. Quando você descreve para ela o que você quer, você está descrevendo, você está criando um prompt. E eu vou fornecer esse prompt aqui para vocês, tá bom? E basicamente aqui tem um exemplo de um prompt. Eu pedi para uma IA criar uma palestra sobre como utilizar as IAs para otimizar sua criação de conteúdo. Não deu muito certo, porque minha palestra ficou muito técnica e eu achei chato pra cacete, então a IA não conseguiu superar a capacidade de criação de um ser humano e eu acabei tendo que criar porque eu precisava trazer algo mais descontraído. Então, acabei não utilizando a inteligência artificial para criar a minha palestra. Então, basicamente, aqui tem um exemplo de prompt, né? Eu posso simplesmente pegar uma IA, criadora de conteúdo, pode ser um chat GPT da vida, pode ser alguns bots, alguns chats de criação de copy, e eu posso chegar nele e falar, cadê?
Crie 10 ideias de posts para o Instagram, com título, subtítulo, sobre, e eu coloco o meu cargo ou o meu tema. Então, aí está um prompt bastante descritivo. Se chegar só na inteligência artificial e falar, crie 10 ideias de post, ela vai criar de forma totalmente superficial. Então, quando você dá contexto, eu falo que quando você vai conversar com uma IA, é como se você estivesse conversando com um ser humano. Um ser humano precisa de contexto para criar. Se você chega nele e fala, cria isso para mim, e você não dá contexto, ele vai errar. Ele vai errar a primeira vez, aí você dá um pouquinho de contexto. Ele vai errar de novo, você dá um pouquinho de contexto. E por que não encurtar esse caminho e dar o contexto de cara? Se você chega no ser humano e fala, eu preciso que você crie um post sobre odontologia de forma humanizada, utilizando gatilhos da familiaridade para o público acima de 60 anos. Então, tem que ser uma linguagem mais humanizada, mais próxima e com menos termos técnicos. Olha que contexto maravilhoso. Então, você vai, com certeza, receber um post incrível. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Você precisa imaginar que ela é um ser humano e dar contexto para ela. E aqui tem outro exemplo, né, que eu trouxe o exemplo de cima. Crie 10 ideias de post para o Instagram com título, subtítulo sobre direito trabalhista. Crie 10 ideias de post para o Instagram com título, subtítulo sobre... isso aqui repetiu. Isso daqui foi um slide perdido que eu não sei de onde surgiu, que eu criei esse trem 2 horas da manhã. E transformando ideias em um post. Imagina o seguinte, pensando em sequência de criação de conteúdo. A primeira coisa... para onde você vai criar esse conteúdo? Instagram? Beleza. Então, você tem que falar para a IA que é para o Instagram, porque se for para o TikTok, se for para o LinkedIn, é uma comunicação diferente. Então eu quero o processo omnichannel, eu quero o mesmo conteúdo para ambas. Então, coloca mídias sociais. Depois disso, você vai pedir para criar ideias de posts com título, subtítulo. Após isso, você pode pegar aquele título com o subtítulo que você mais gostou, que você achou bacana, e fazer o quê? Crie um texto sobre. Aí você vai inserir o título e o subtítulo que a IA criou e você adiciona com hashtag, porque essa daí vai ser a sua legenda prontinha. Crie um texto para eu utilizar como roteiro de vídeo de 60 segundos sobre, insira o título e subtítulo que a IA criou. Ou seja... não precisa nem criar roteiro mais. É só pedir a IA para criar ideia de conteúdo para o seu nicho específico, com os gatilhos mentais específicos, para o público específico. E no final pegar esses títulos e pedir ela para criar o seu roteiro, a sua legenda e o que mais você quiser. E dando um toque especial para deixar os posts mais atraentes e engajadores. Opa, eu acho que eu passei demais. Foi. Crie 10 ideias de posts para o Instagram com títulos, subtítulos sobre seu cargo ou seu tema que deseja abordar, que desperte o gatilho da familiaridade. Trabalhar gatilhos é uma coisa fantástica, porque o ser humano, desde a época lá dos homens sapiens, eles foram condicionados a identificar padrões que se sentem confortáveis e eles passam a confiar em um daqueles padrões ou em vários padrões. Esses são os famosos gatilhos mentais. São estratégias de comunicação, estratégias de comportamento, entre outras estratégias que você usa para trazer o seu público mais próximo. Alguns precisam de gatilhos de autoridade, ou seja, só confiam naquela pessoa que passa extrema autoridade. Outros precisam se sentir próximos, mais amigo, mais tudo. Então é importante identificar qual é o tipo de público. Eu até recomendo fazer testes. Sempre quando eu crio um Instagram novo, o que eu faço? Durante um mês, eu crio mais de 30 posts diferentes, utilizando gatilhos diferentes, utilizando comunicação diferente para identificar qual que é o meu público-alvo. Porque só rodar pesquisa não funciona. Pesquisa é maravilhoso, mas será que o nosso público responde às pesquisas de forma 100% sincera? Então, por que não rodar na prática? Gerem posts e vídeos, gerem posts e imagens, gere history, mande direct, identifique qual é o tipo de público e quais são os gatilhos que funcionam para aquele público. Pegue tudo isso e traga para a IA. Inclusive, se vocês não souberem fazer isso, é só vocês virarem para a IA e falar: eu preciso criar uma estratégia
para identificar o meu público-alvo no meu Instagram. Como eu faço isso? E a IA vai trazer. E aqui tá algumas estratégias que eu utilizo bastante mesmo, que é o quê? O gatilho da familiaridade, porque eu percebi que as pessoas gostam de se sentir próximas de mim. Eu gosto muito de usar toque de humor. Eu sou uma pessoa que não tem um humor muito bom, não. Tipo, às vezes eu crio piadas que não fazem sentido, então eu faço a IA criar pra mim. Bem humanizado também, porque às vezes eu testo tanto a IA e converso tanto com o IA no dia a dia, que eu tenho uma certa dificuldade de mandar uma comunicação humanizada. Então, mais uma vez, eu peço a IA para criar para mim. Quero que meu seguidor tenha a sensação de que é meu amigo. Também uma frase que é interessante colocar no final de um prompt para IA. Finja ser o Albert Einstein. Eu fiz isso esse tempo atrás, achei bem interessante. Eu cheguei na IA e falei bem assim: explique o que é MVP, fingindo ser a Xuxa, conversando com os baixinhos. Tá lá no meu Instagram, eu inclusive gerei um vídeo, ficou fantástico. Eu criei outro também. Criei um roteiro de texto divulgando um hambúrguer. Aí criei um hambúrguer fictício, fingindo ser o Albert Einstein. Inclusive tem um vídeo do Albert Einstein falando sobre o hambúrguer lá no meu Instagram. E, enfim, esses gatilhos aqui é só vocês utilizarem essas estratégias, porque fugir do convencional, fugir da mesmice é o que viraliza na internet. E é o que acaba criando conexões, porque imagina você como usuário, passando o feed do Instagram, você só vai parar naquilo que te chama atenção. Isso só te chama atenção o que é o diferente. Ou é porque você já conhece a pessoa e você, opa, essa pessoa é top. Ou é alguém que você não conhece, mas que te chamou a atenção. Então, é simplesmente criar conteúdos que fogem do padrão. E eu trouxe aqui algumas ferramentas que eu uso bastante. Primeiro, CapCut. Vocês lembram que lá no início eu falei para usar a inteligência artificial para criar um roteiro? Aí você pensa, Lori, mas eu criei o roteiro, mas eu tenho uma dificuldade imensa de aparecer nas câmeras e gravar vídeo. E às vezes eu não consigo nem decorar o roteiro. Sinceramente, de todos os vídeos que eu tenho lá no meu Instagram, apenas um, e eu acho que são mais de 500 vídeos, apenas um, eu decorei o roteiro. O restante tudo, eu cliquei bem aqui do prompter, e apareceu um telepronto na minha frente do CapCut, gratuito, viu? Sem pagar um único centavo. Apareceu um telepronto, eu copiei o roteiro que a IA me deu, colei lá, e aí eu simplesmente apareci assim, dei play e comecei a ler o texto que estava no meu celular. Lori, fica robotizado, parece que você está lendo? Não parece, porque a tela do celular é tão pequenininha que o seu olho vai correr por um espaço tão pequeno que ninguém vai perceber que você está lendo. E se você colocar entonação em alguns pontos, em algumas palavras-chave, vai parecer que você decorou, não, que você tá falando de forma fluida aquele texto. Então, é uma outra ferramenta que eu adoro. Além de outras coisas bacanas, por exemplo, essa ferramenta aí, na versão gratuita, você consegue criar vídeos sem editar. Você só taca as sequências de vídeo que você quer e ela edita para você. Ela já vem com os templates prontos. Antigamente, eu gastava muito tempo criando coisas perfeitas. As minhas artes eram incríveis. O que acontecia? Eu levava 2, 3, 4 curtidas. Meu feed era lindo, 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 lindo. Tinha poucos seguidores, era uma bosta e era isso. Aí quando eu mudei, eu falei, cara, não tô nem pra feed, eu quero gerar conteúdo em massa, mais rápido possível. Tô dentro do Uber, tô gerando conteúdo. Tô em qualquer lugar, tô gerando conteúdo. Meu perfil cresceu pra cacete. Canva, quem não conhece Canva, pelo amor de Deus, gente, conheça. Canva é uma ferramenta perfeita. Designers, desculpem, tá? Mas Photoshop é difícil pra cacete. E o Canva, vocês conseguem criar imagens incríveis com o seu celular. Dá pra criar pelo computador. Mas eu confesso que eu prefiro criar pelo celular porque eu já consigo visualizar a mesma visualização que o meu usuário vai ter na tela do Instagram dele. Então eu prefiro já criar ali. Ferramenta gratuita, viu? Também tem a versão gratuita. Tudo que eu falei aqui é na versão gratuita. Não existe desculpa para não começar a criar conteúdo e viralizar hoje.
E também tem duas inteligências artificiais aqui dentro. Uma de criação de imagem e uma de criação de texto. Aquilo que eu falei para vocês lá no início para criar, dá para criar aqui também. Aqui não vai sair tão humanizado e tão detalhado, mas suple a necessidade. E eu trouxe um exemplo. Ficou muito sexy, desculpa. Mas enfim, é um exemplo aqui. Essa daqui é a Firefly, que eu falei que é a IA da Adobe lá no início, que graças a Deus consegui ser tester dela. Se vocês quiserem utilizar, é só digitar Firefly na Google, acessar o link. Possivelmente tem um negócio para colocar como lista de espera para testar, mas é bem rapidinho. Aí eles liberando, você entra lá, você vai conseguir criar coisa incrível. Mas enfim, eu peguei uma foto minha e eu apaguei o fundo. Depois eu apaguei um pouquinho porque o meu cabelo estava criando imagens um pouco estranhas. Aí eu apaguei um pouquinho. E aí eu pedi ela para criar uma imagem de mim com um cabelão grande, porque eu me arrependo de cortar o meu cabelo. Cabelão grande, uma roupa um pouco mais chamativa e tudo mais. E ela criou. Parece comigo, não parece? E bora fazer isso na prática, testando a Iris? Bom, eu não sei se eu citei aqui, mas eu também sou founder de 3 startups que estão sendo criadas no processo de bootstrap, ou seja, sem nenhum processo de investimento externo, 100% com faça a venda, pegue a venda, crie evolução, crie inovação com o seu próprio dinheiro. Resumindo, é isso. Essa daqui é a Iris. O que acontece? Eu percebi que eu não conseguia ficar criando conteúdo o tempo todo, porque eu preciso focar em gerar venda, eu preciso focar em gerar planejamento e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu comecei a usar a empresa para criar conteúdo, então só aparecia logo e o título. E eu percebi que quando eu fiz isso, as pessoas se distanciaram, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas e não com marcas. Existem algumas marcas fortes pra cacete. Mas se vocês forem estudar sobre elas, elas estão há mais de 20 anos, há mais de 30 anos no mercado, gerando a autoridade que elas têm agora. E para você criar essa conexão muito rápido com as pessoas, porque elas querem familiaridade e elas não vão se sentir familiarizadas com a logo. Então você usa avatar. Existem várias ferramentas para você criar avatar e assim eu fiz. Mas falando de prática, escaneie esse QR Code, todo mundo aí, por favor. Escaneie esse QR Code, mande um oi. Essa daí é uma inteligência artificial que está conectada no WhatsApp. Eu poderia ter levado ela para um site, mas eu percebi que meu público... O que foi? Aqui? Ah, boa, aqui. Mais uma vez, a importância do público-alvo. Eu percebi que as pessoas mais tradicionais, que elas são em grande maioria, ou seja, o dinheiro está centralizado lá, em maior quantidade, elas têm dificuldades tecnológicas. E se eu criasse mais um aplicativo ou uma plataforma web, elas teriam dificuldade para acessar a minha ferramenta. Então, o que eu pensei? Opa, meu público está no WhatsApp, então vou levar a inteligência artificial para o WhatsApp. Inclusive, ali, ó, tem um dev ali, que tá ali, e tem a outra aqui, que foram os criadores disso. Eu só chego e falo, é possível fazer isso? Eu tive uma ideia. Aí eles vão e tornam isso possível. Escaneiam aí, mandem oi. Na hora que vocês mandar oi, ela vai mandar uma mensagenzinha que está automatizada no meu bot, mas ignorem. Agora eu quero que vocês façam outra coisa. Escaneia esse QR Code é outra coisa. Escaneia esse QR Code. Vai dar no meu Instagram. Vocês vão na minha última publicação, vão comentar #CPGoiás3. Façam aí. Vai ter um bot falando com vocês. Façam aí. #CPGoiás3. Gente, eu criei esse bot em 15 minutos. Eu falei, eu quero criar uma palestra foda. Em 15 minutos, coisa que geralmente eu crio em 3 horas, eu criei um bot, conectei com o meu Instagram e falei, faz aí pra mim. Deu certo? Deu certo aí? Não? Escaneia aí. Pelo amor de Deus, bot, me ajuda. Isso daí é porque eu não pedi os desenvolvedores para fazer. Se tivesse pedido, tinha dado certo. Deu certo? Maravilha. Recebeu um prompt? Beleza. Agora, lembra da Iris?
Pega um prompt desse e manda para a Iris. Ou manda qualquer coisa. Cria um contrato MOU, memorando de entendimento entre as partes. Cria um artigo sobre tal coisa. Defina a minha persona. Cria um roteiro para pesquisar uma persona, para criar uma persona. Cria um código, mas não funciona, tá? Ele vai te entregar um HTML, um código e tudo mais, mas não funciona. Eu achei que funcionava, mas ela me mostrou que não funciona. Testaram aí? Vocês testam esse trem? Deu certo? Alguém fala que deu certo, pelo amor de Deus. Ah, beleza. Os devs estão aqui prontos. Se der merda aí, eu só vou dar uma olhadinha se ele... Peraí, deixa eu mexer no código. Eu tenho 10 minutos, vocês correm. Alguém deu certo, pelo amor de Deus. Deu certo ali? Deu certo? Vem cá. A gente precisa de uma prova social, né? Para provar a nossa, para criar nossa autoridade. Senão, de que vale? Só eu falando aqui é balelas. Vem cá, vem cá. Lê. Ok, beleza. Fala o que você pediu e lê só o inicinho. Tá, eu... Segura. Tá, eu pedi... Eu pedi 10 ideias de post para a marca de... Mas que? Ok. Eu pedi 10 ideias de post para uma marca de roupa que vende no atacado. Aí ela já me passou as informações. Claro, aqui estão algumas ideias de posts para a marca que vende roupas no atacado. A primeira ideia: represente uma nova linha de produtos. Publique fotos de seus mais recentes lançamentos, incluindo peças de roupas, jaquetas, blusas, calças e acessórios. Perfeito. Então, deixa eu só contextualizar, que eu acho que ficou um pouquinho baixo. Você pediu para criar, me dê ideias de posts para uma marca de roupa que vende no atacado. E aí ela trouxe, você nem disse quantas, né? Ela trouxe para você 7 ideias. 7 ideias. Então, basicamente é isso. A Iris está no WhatsApp, é uma inteligência artificial. Logo, logo ela vai fazer mais coisas que eu não posso falar aqui ainda, porque muitas das coisas eu estou entendendo se é possível ou não. E eu não posso comprometer meus devs incríveis e os melhores do mercado. Mas, basicamente é isso. Cumpriu o tempo, hein? Eu tenho 5 minutos ainda. Se alguém tiver perguntas, mas... Basicamente é isso. Deixa eu só finalizar com uma questão. Essa daí é a Iris. Quando eu fui... não vou falar eu criar, porque quem criou foram eles. Quando eu fui fazer o marketing, porque eu sou UX designer, eu sou... crio os produtos, sou tester... planejamento financeiro, gestão de startup e também sou marketing. Quando eu fui criar o marketing, eu percebi que eu precisava de um avatar mais humanizado, porque também não tem como ficar vinculando uma empresa a uma pessoa, porque a gente não sabe se alguém vai sair da sociedade, a gente não sabe se essa pessoa não vai querer continuar sendo utilizada, o rosto, a imagem dela vinculada à empresa. Então, os avatares nos ajudam nisso. O avatar está ali 24 horas por dia, é só você pegar ele e criar um conteúdo com ele. Então, quando eu coloquei ela no WhatsApp, a fotinha dela, as pessoas começaram a gerar uma conexão maior. Inclusive, teve até um feedback bem top. Teve uma pessoa que pagou por ela. E aí falou bem assim, eu paguei porque ela me ajudou a entender que o meu relacionamento era abusivo e que eu precisava terminar. Basicamente isso, esse foi o feedback. Pelo que eu entendi, ela contou que descreveu uma situação com o namorado dela. E a Iris falou que ela aparentemente estava passando por um relacionamento abusivo e tudo mais, que aquilo era um comportamento de manipulação e que ela deveria procurar um psicólogo. Ela procurou um psicólogo, a psicóloga confirmou isso e ela percebeu que a Iris é incrível. Lembrando que a Iris não se passa por ser humana e ela nunca vai fazer terapia ali. Ela apenas identifica padrão e recomenda procurar um profissional. Perguntas? Eu acho que eu tenho 1 minuto por aí. Perguntas?
Se não perguntar, eu não considero que é porque vocês não estão engajados. Eu considero que é porque a minha palestra foi extremamente descomplicada e vocês entenderam tudo, então vocês não têm dúvida, é isso? Então, perfeito. Para quem quiser se conectar comigo, acho que vocês pegaram lá no início, né? Você tem pergunta? Nossa, eu acabei de falar que foi descomplicado, que todo mundo entendeu, e você pergunta. Pergunta aí. Olá, eu quero manifestar minha admiração, um elogio, reconhecimento, né? Nós termos participado do TSW ano passado, nós já falávamos de inteligência artificial, aí veio, e hoje você está aqui, então, parabéns, rumo ao sucesso, a jornada Eros, né? Obrigado. Dando contexto para vocês, eu organizo o Startup Weekends. Eu sou apaixonada por organização de evento. Eu considero que o Startup Weekend é uma ferramenta de inicialização para as pessoas que não são do mundo de inovação. Porque em 3 dias as pessoas aprendem sobre tudo de inovação ali, o básico. Então eu organizei o Startup Weekend PropTech, que foi o primeiro do Brasil, que é voltado para o mercado imobiliário. E aí ele foi um dos participantes lá e a gente falou muito sobre inteligência artificial e foi incrível. E participou também de cooperativismo também, que eu também estava envolvida. E é isso, valeu. Peraí. Tem o quê? Tá, beleza. Ó, me deram mais um tempo, gente. Estou me sentindo especial. Mais pergunta e depois eu vou encerrar dando uma camisetinha do meu podcast. Eu tenho um podcast, viu, gente? Eu descomplico a inovação no meu podcast. É Go Inova Cast. Só pesquisar no Instagram, Go Inova Cast. Basicamente isso. É um podcast goiano que fala sobre tecnologia e inovação apenas, porque é o tema que eu amo e não tem por que eu falar de outra coisa. Eu chamei ela aqui no WhatsApp, né? E ela deu aquela mesma informação que o ChatGPT dá, que o banco de dados é só até 2021 e tal. É totalmente baseada no ChatGPT? Sim, inclusive a gente fez, né, uma integração com o banco de dados, com a API. A única diferença Aí você fala, Lore, mas por que ela é melhor então do que o ChatGPT? Porque a gente está treinando ela para ser muito mais humanizada. E a gente está deixando com que ela, principalmente treinando gatilhos mentais e dando contexto maiores para ela trazer, porque o foco dela não é criar contratos e tudo mais, é criar conteúdos, é para ela ser uma copywriting. Então eu estou ensinando ela a ser uma copywriting. Essa é a única diferença, mas utiliza o mesmo banco de dados. Inclusive todas as IAs daí que são copies, né, copywriters, elas utilizam o mesmo banco de dados. Você fala baixinho demais. Tá chegando, calma. Como nós não sabemos sobre as procedências que essas informações do ChatGPT passam para nós, mais perto? Ok. Tem algum problema tem alguma possibilidade de ter direitos autorais, de pegar algumas informações que já foi publicado em outras redes sociais? Existe esse problema? Perfeito. Não tem essa possibilidade, porque assim, essas inteligências artificiais, elas são regradas, né, são condicionadas a pegar apenas trechos que, como se diz, que não infringe a legislação, a lei baseada de plágio. Então ela pega apenas pequenos pedaços e ela não copia aquele pedaço e junta com outro pedaço, não. Ela pega aquele tipo de informação para ela aprender. Então todo o processo criativo dela é 100% autoral. Só que o busca das informações dela foram de outros lugares. Para encerrar aqui, que dinâmica que eu faço aqui para dar uma camiseta, um copo aqui para alguém? Me ajudem aí. Ah, boa. Uma pergunta sobre a minha palestra. Beleza. Deixa eu ver. O que é pilota de IA? Quem tem coragem de vir aqui responder? Eu faço outra pergunta e a gente encerra. Vale, né? CETEC. Ela tá roubando, mas...
pilota de IA é basicamente a pessoa que se dedica a testar a IA de fato. Então, testar a funcionalidade, então, como a inteligência artificial pode se aderir aos prompts que ela apresentou aqui para trazer, de fato, o melhor desempenho. Eu quero caneca. Perfect. Sobrou só uma camisetinha. É pesquisadora, cara. Pesquisadora. Mas, enfim, a última pergunta... eu vou fazer uma pergunta que eu não falei aqui. O que é o UX Designer? Alguém sabe? Ele levantou primeiro. Desculpa. Me procura na bancada depois. Startup Go. Tá por ali. Você é UX Designer? Não, sou designer. Safado. Tá, basicamente o UX ele anda de mão dada ali com o UI designer, né? Que é basicamente o designer que busca melhorar a experiência do usuário, seja aplicativos, sites, produtos, né? É o designer que trabalha a experiência. Experience designer, no caso. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, todo mundo seja um UX designer. Seja a pessoa que pensa na experiência do usuário. Não precisa fazer um curso sobre isso. Só lê e entende como que vocês podem trazer a melhora da experiência do usuário para o dia a dia do cliente. E é isso, valeu!